Oi, pessoal, Duda da RPS. Estou mais uma vez com o Vitor Alcalay, responsável pelos nossos fundos long bias aqui da casa. Vitor, março foi um mês difícil, um retorno de menos 2,1% versus quase 3% do Ibovespa. Comenta então para a gente sobre os destaques da carteira, enfim, quais setores foram detratores, enfim, das nossas posições no fundo. Legal. Eu acho que, como você disse, março acho que foi um mês difícil, até pelo que a gente vinha comentando e pensando, até se posicionou, né, nesse último mês. Como eu disse no último vídeo, a gente estava com uma cabeça mais comprada em Brasil e vendida em Estados Unidos, e março foi um mês onde a Bolsa Americana performou até que bem, e a Bolsa Brasileira performou mal, né? Então, acho que, dada a direção que o fundo estava posicionado, acho que no relativo nem foi uma perda tão relevante, dado que a gente errou bem esse cenário macro no mês. Apesar da gente não achar que, não ter se convencido, né, que esse cenário vai permanecer assim olhando para frente. Então, só para adiantar, a gente segue ainda com essa posição comprada em Bolsa Brasileira e vendida em Bolsa Americana, mas isso não contribuiu para a performance do mês de março, tá? Então, eu acho que além disso, o que valeria mencionar são principalmente as posições de petróleo, né? As Junior Oils, que são as empresas de petróleo listadas aqui no Brasil, a gente tinha uma posição relevante nelas e que acabou performando super mal no mês também. Eu diria que essa foi a principal contribuição negativa no micro, né, das posições desse mês. E aí, você quer comentar um pouco sobre as alterações de tema, setor que a gente fez no mês? Aí você falou que a gente continua exposto em Bolsa Brasil, mas enfim, a gente teve alguma alteração? Legal, acho que o que dá para falar é que ao longo do mês, né, principalmente no final, a gente acabou aumentando um pouco mais a posição em empresas cíclicas. Então a gente comprou um pouco aí lojas Renner, dado toda a performance negativa que o setor de varejo como um todo sofreu, né? Temos ainda a posição relevante em Arcos Dourados, que é uma posição que também sofreu bastante no mês. E eu acho que é mais ou menos isso. Acho que o setor de forma cíclica a gente comprou mais. Acho que os maiores destaques foram lojas Renner aí e Arcos Dourados. Tá. E aí, comenta então sobre as principais apostas de abril. Enfim, se a gente tem alguma preocupação. O que está acontecendo? A gente teve uma divulgação do arcabouço fiscal, né, no final do mês passado. Se isso altera alguma coisa para as nossas preocupações para o mês de abril. Sim, vamos lá. Eu acho que em relação ao arcabouço, o que o governo divulgou, na nossa opinião, né, foi menos pior do que o mercado esperava. Assim, apesar de muitos economistas ainda terem algumas dúvidas que não foram respondidas se essa conta efetivamente fecha e que isso conseguiria fazer o governo gerar um superávit primário daqui 3 anos, mais ou menos, isso ainda não está claro, até porque não está definido de onde vão vir as receitas que o governo espera arrecadar, mas eu acho que dá para ver uma luz no fim do túnel, né? Eu acho que dá para você, no relativo, ficar mais otimista do que você estava antes da divulgação. Então, é o que eu digo, assim, apesar de Brasil não ser óbvio uma ótima alocação de investimento, acho que na margem está cada vez melhor, dado que as dúvidas estão cada vez menores, né? Além disso, acho que vale comentar nesse ponto que eu comentei da receita, que o governo deve arrecadar dinheiro. Eles falaram principalmente cobrando, né, a parte do benefício fiscal que as empresas de varejo tinham de ICMS. Isso fez com que as empresas de varejo acabassem sofrendo bastante no mês. A gente concorda que o impacto é relevante, sim, mas talvez menor do que o mercado avaliou, dado que tem muitos detalhes nas leis, dependendo de cada empresa, e que na prática essas empresas devem sofrer um pouco menos do que o mercado precificou. Então, isso também fez a gente querer aumentar um pouco mais a exposição nesse setor. Acho que de destaques aí também, outras posições que a gente gosta e que a gente até, também aumentou um pouco é a Centauro, Vivara, entre outras. Obrigada, Vitor. Até mês que vem e até mais.